estudantes! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Luciana. E os materiais? Já estão todos pertinhos de você, organizados? Caderno, lápis, borracha, apontador? Outro detalhe, vamos lembrar? Quando aparecer essa imagem aí na tela, é porque aquela informação você precisa fazer o registro, ok? Então, primeira anotação do dia, a data de hoje, aula língua portuguesa. Anotado? Então vamos relembrar o que nós fizemos na aula anterior. Na aula anterior, lembro, nós fizemos reflexões a respeito do nosso idioma, da língua portuguesa e as variações que acontecem nela o tempo todo, né? Nós também vimos as influências lá no início que nós tivemos no nosso idioma e que nós vimos que ao longo dos anos, né, foi acontecendo outras interferências, e sempre quando falamos interferências é algo positivo, porque isso enriquece o nosso idioma. Nós também vimos os diferentes sotaques que nós temos no Brasil, né, as diferentes formas com que cada região ou alguns estados em especial falam. Fizemos as palavras cruzadas de Curitiba, em que nós tínhamos algumas expressões, algumas palavrinhas que é mais comum aqui na nossa região, e nós vimos como é falado também em outros locais. E a tarefinha de casa era para você escrever, né, um texto para a sua professora, utilizando o telefone, utilizando a rede social ou uma carta. Lembram-se disso? Eu tenho certeza que você foi bem criativo em contar, né, alguma situação aí para sua professora com o registro no caderno. Porque quando voltar eu tenho certeza que ela vai querer saber o que você escreveu ou o que você falaria com ela pelo telefone. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer na aula de hoje? Na aula de hoje, nós vamos ampliar, né, os nossos conhecimentos sobre essas variações da língua, sobre essa diversidade. Nós vamos abordar hoje na aula um aspecto muito importante para que nós possamos refletir o tempo todo também em nossas ações. Mas antes disso, eu vou colocar aqui na tela para você uma imagem e preste bem atenção nela. Essa imagem que está aí na tela, você já viu ela em algum lugar? O que ela representa? Que gênero de texto lembra? Então, quando nós olhamos essa imagem, a gente vai relembrar as nossas aulas lá. Lembram que nós lemos um artigo de opinião? Que ele tinha essa mesma carinha? Só que aqui não é um artigo de opinião que nós vamos ler. Embora, né, quando nós observamos, o jeitinho de aparecer é o mesmo, porque nós estamos trabalhando com um site da internet, não é mesmo? Porque se eu tivesse com um jornal, né, na mão, impresso, seria um pouquinho diferente a forma com que ele apareceria. Então aqui nesse texto que nós vamos ver hoje, tá? O texto já tem um título que já chama a atenção da gente, né? Médico debocha de paciente na internet e é afastado do hospital. Mas antes de nós lermos com mais atenção o que foi que aconteceu, nós vamos analisar um pouquinho a carinha como ela aparece no site. Primeiro, o nome do jornal, nesse caso, Correio Brasiliense Brasil. Depois, nós temos a parte seção. Lembra que nós já falamos sobre isso,
que depende do jornal, ele chama caderno ou chama seção. Então aqui ele já dá o nome de seção. Então nós estamos na seção de notícias. Aqui aparece quem escreveu, Diário de Pernambuco, a data da postagem e a data de atualização. O título da notícia, nesse caso, o subtítulo da notícia, né, do texto que nós vamos ler, que também é importante para situar um pouco mais o leitor e até mesmo para ele já ficar atento ao que vai vir por aí. Nós temos aqui no cantinho as mais lidas, quer dizer, as notícias mais lidas até naquele dia em que ela foi publicada. No caso, nós temos o dia de acesso, né? Vocês estão vendo que o dia da publicação da notícia é diferente dessas mais lidas. Por quê? Porque essa notícia que nós vamos analisar, ela já aconteceu há algum tempo. E as mais lidas é daquela semana ou daquele dia, então ela é atualizada constantemente. Nós temos aqui as redes sociais, né, a disponibilização da reportagem, do artigo, da notícia nas redes sociais. No cantinho aqui também, para impressão, se você quer aumentar o tamanho do texto, se você quer diminuir, né, se quer fazer algum comentário, e mais duas redes sociais que provavelmente são as mais atuantes do jornal. Não quer dizer que isso seja uma regra, é uma hipótese. E aqui é a leitura em libras ou alguém narrando, falando a notícia para você, que daí não é você que lê, você aciona esse botãozinho ali e ele faz para você a leitura, ok? Como vocês perceberam aqui, né, ela já mostra a imagem, tá? Então aqui, antes de nós começarmos a ler a notícia, ele já impacta a gente com a imagem, né? Não existe pneumonia e nem raio-x. Então, por aí a gente já vê que se trata de algo bem preocupante nessa notícia. Então, vamos ler com bastante atenção. O médico plantonista do Hospital SRL, em Serra Negra, São Paulo, só um detalhezinho aqui que eu gostaria de explicar. Se eu coloquei SRL é porque nós tiramos o nome do hospital, assim como o nome do médico e o nome dos envolvidos, tá? Para preservar a imagem, tudo bem? Então vamos continuar. O médico plantonista do Hospital SLR, em Serra Negra, São Paulo, foi afastado do trabalho depois de ter debochado de um paciente. Em uma foto publicada na rede social Facebook, GCP mostra um receituário médico com os dizeres: não existe pneumonia e nem raio-x. C disse em entrevista que o padrasto dele foi diagnosticado com pneumonia e que a reação do médico quando perguntado sobre o tratamento para pneumonia não foi nada profissional. Quando meu padrasto falou pneumonia e raio-x de forma errada, ele deu risada. Na hora, não desconfiamos que ele iria debochar depois da internet. O que ele fez foi um absurdo. O procurei e escrevi para ele na rede social que, independente de ele ser doutor, não existe faculdade para formar caráter. Assim que ele viu minha postagem, apagou a foto. Não quis conversar com a gente, relatou. O eletricista conta que o mecânico ainda não sabe da repercussão que o assunto tomou na internet e que ele vai ficar muito triste. C explicou que o mecânico não concluiu os estudos porque trabalhava como cozinheiro quando era mais jovem. Lembro que ele estudava, mas precisou abandonar as aulas para cuidar de mim. Tive tuberculose aos 2 anos e nessa época ou ele estudava ou pagava meus remédios, lembrou o enteado na entrevista. A conduta do médico será avaliada. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo, o CRESMEP, informou que vai instaurar uma sindicância para avaliar a conduta do médico. Vamos só ver o que significa aqui sindicância, né? Para ficar mais claro o que vai acontecer. Então, sindicância é um conjunto de atos por meio dos quais se reúnem informações e investigações em cumprimento de ordem superior, a fim de apurar a verdade sobre um determinado fato ou ocorrência. Então, eles vão investigar o que aconteceu. Em entrevista à EPTV, GC disse que não teve a intenção de ofender e que o fato era apenas uma brincadeira entre médicos. Ele pediu desculpas aos que falam pneumonia e raio-x e acredita que o contexto social define as regras da língua portuguesa.
Formado pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, G também falou que vai processar quem postou a foto na web. Nossa, né? Quanta coisa. Então vejam só, o que nós vimos aqui? Nós vimos um ato de preconceito. Lembra-se que na aula anterior nós falamos muito sobre essa questão cultural, né? Para que as pessoas, cada um tem sua identidade, sua cultura e que nós temos que respeitar. Então nós vimos aqui nessa notícia um caso de preconceito, mas um preconceito linguístico, que falamos na aula passada também, e que isso é muito preocupante. Então agora nós vamos pensar sobre o texto. Então nós vamos refletir um pouquinho em relação aos detalhes que o texto traz pra gente e de outras informações, inclusive do próprio gênero. Então, a primeira pergunta nós vamos realizar juntos, porque nós já estamos conversando e tenho certeza que você já tinha se lembrado desse gênero que a gente trabalha bastante na escola, que é a primeira pergunta. O texto que você acabou de ler é uma crônica, é uma reportagem ou é uma notícia? Então nós já estamos falando bastante sobre isso e nós chegamos à conclusão que é uma notícia, porque ele traz apenas algumas informações sobre o que aconteceu. Se fosse uma crônica, seria uma narrativa. Então os personagens não seriam verdadeiros, a situação sim, mas os personagens não, as situações que aconteceram seriam um pouco diferentes. Uma reportagem, ele trazia muito mais conteúdo, então ela seria um pouco maior, né? Então ele poderia trazer outras informações a mais naquele texto que ele produziu. Então nesse caso aqui, nós temos uma notícia, porque ele é mais objetivo, né? Então ele traz as informações de forma mais clara, rápida, né? Para nós que estamos lendo. Agora é com você. Então pense aí essa notícia que nós acabamos de ler juntos. É possível perceber que a ideia principal da notícia é o quê? Então vou dar um tempinho aí para você relembrar. Muito bem, então a ideia principal dessa notícia que nós lemos é preconceito, variações ou a diversidade? Claro, né? É o preconceito, né? Um preconceito linguístico e mais ainda um preconceito social que a gente já tinha conversado. As variações linguísticas, ele estaria falando sobre as formas de falar, né? De cada região, de cada pessoa, daí seria diferente. E a diversidade da mesma forma, tudo bem? Bom, pensando nisso, a notícia, ela possui uma organização lógica dos acontecimentos, ou seja, para ela ser produzida, é necessário responder algumas perguntas. Então, toda vez que eu vou escrever uma notícia, como ela é um pouco mais objetiva, a gente tem algumas perguntas a serem respondidas no texto, que é o que, quando, quem e onde. E depois nós temos o como e por quê. Então, é o que aconteceu, quando aconteceu, quem está envolvido, onde aconteceu aquela notícia. E lembre que quando falamos de notícia, são fatos reais, verdadeiros. Como aconteceu e por que aconteceu. Então, se nós fôssemos hoje, por exemplo, produzir uma notícia, você
né? Iria observar algum acontecimento aí do seu bairro, da sua casa, e iria produzi-la, mas sempre pensando em responder essas questões. Ok? Então eu tô lendo a notícia, essas respostas já estão acontecendo automaticamente durante a leitura. Então, pra gente identificar, né, pra gente perceber como isso acontece, nós vamos identificar essa sequência de acontecimentos da notícia que a gente leu. Mas antes disso, de nós analisarmos, identificarmos cada parte, né, cada pergunta que foi respondida na notícia, nós vamos relembrar como que nós construímos uma notícia, que é sempre bom relembrar, ok? Então, primeiro, notícia, ela tem a função de informar. Então, ela informa ao leitor os fatos importantes do cotidiano. Então, ela é momentânea. Então, se acontecer alguma coisa agora aí, aquilo pode virar uma notícia. Por que pode virar? Porque não são todos os assuntos que viram notícia, não é mesmo? Elas são publicadas em jornais, revistas, televisão, internet e rádio. Porque quando eu falo jornais e revistas ali, ela pode ser, seja ela impressa ou pela internet também, tá? Assim como acontece na televisão ou no rádio. Tudo bem? E ela tem uma forma, né? Um formato para que ela exista. E por quê? Então vamos analisar. Então ela é dividida em 3 partes. O lead, né? Que é a primeira partezinha. Vocês estão vendo que é até a parte maior, porque lá tem o maior número de informações sobre a notícia. Nós temos as informações complementares e as informações menos importantes, que é como se fosse uma pirâmide invertida, né? Um funil. Então eu tenho o principal em cima e conforme, né, as informações vão sendo colocadas no texto em menos importância. Porque como a notícia ela é objetiva, quem vai ler ela geralmente se prende lá no início. Ah, já li, então aqui já está respondido, já sei o que aconteceu, então às vezes a pessoa perde até o interesse da leitura. Né? Porque nesse primeiro parágrafo, se ele está bem construído e essas respostas estão bem respondidas, a pessoa vai ler até o final, ou não. Então vai depender muito dessa estratégia. Então o lead, que é a primeira parte da notícia, ela visa responder 4 questões. Quem, o que, onde e quando. Então isso já no primeiro parágrafo já tem que estar respondido ali, tá? E aqui é sempre as informações principais, para prender a atenção do leitor, como eu já falei. E aí nós temos as informações complementares, ou secundárias, ou menos importantes, tá? Que é o como e o porquê. Então é como acontece e por que acontece, que é o corpo da notícia. Tudo bem? Bom, então já que nós relembramos como que uma notícia se constrói, agora você vai anotar aí no seu caderno o título da notícia: médico debocha de paciente na internet e é afastado no hospital, e vai anotar também o subtítulo, ok? Então anota com calma aí que a gente vai conversar um pouquinho mais.
Prontinho? Anotaram? Então vamos começar a analisar cada pergunta que nós temos que responder com o texto que já está aqui, tudo bem? Então me acompanhem aí. Então nós já vimos que o lead ele se constrói com 4 perguntas básicas, que é o que, quando, quem e onde. Então nós vamos ver cada partezinha dessa e conforme nós vamos fazendo juntos, nós vamos marcando aqui no texto também, tudo bem? Então olha lá, o primeiro é o que. Então, o que aconteceu na nossa notícia? Nós já vimos lá que o que aconteceu, que foi o médico foi afastado do trabalho. Então, nós vamos começar analisando, né, cada pergunta. E a primeira é o quê? Que a gente já acabou de ver que é o médico foi afastado do trabalho. Então, nós vamos lá no texto e nós vamos marcar, né? Então, o que aconteceu? O médico foi afastado do trabalho, ok? E ele foi afastado do trabalho depois de ter debochado de um paciente. Mas a informação principal é que ele foi afastado do trabalho. Então, anota aí a primeira pergunta que nós respondemos. Vamos então agora para a segunda questão. A segunda questão é quem? Então, quem está envolvida na história? Na história não, né? Na nossa notícia? Então, é o médico plantonista. Então, vamos achar aqui. Então, ó, tá bem no início da nossa notícia. Então, o médico plantonista. Então, o médico plantonista é quem? Ok? E o foi afastado do trabalho é o que aconteceu com o médico plantonista. Então, agora você vai anotar aí no seu caderno. Agora nós já temos o que e quem. Próxima questão que nós vamos responder é quando aconteceu. Só que se vocês lembram a notícia que nós lemos, não estava escrito quando aconteceu. Então, como não tem escrito quando aconteceu, o que nós vamos fazer? Nós vamos considerar a data em que a notícia foi publicada. Então, a notícia foi publicada no dia 29/7/2016, ok? Então, confira aí e anote no seu caderno.
Vamos para a última pergunta do lead? A última pergunta do lead é onde? Onde aconteceu a notícia, o fato, né? Então, nós já vimos lá que aconteceu no hospital, tá? Então, está aqui, ó, Hospital SLR em Serra Negra, São Paulo, ok? Então, anote aí. Prontinho, registro feito? Então vamos conferir comigo aqui na tela, tá bom? Então olha lá, nós temos um médico plantonista, que é quem participou, né? Quem estava envolvido no fato. O local, que é o Hospital SRL em Serra Negra, São Paulo. Nós temos o que aconteceu, que ele foi afastado do trabalho, ok? E foi no dia 29/7/2016, considerando a data da publicação, tudo bem? Continuando, então, nós vamos agora para as informações complementares, informações menos importantes, que nós temos duas perguntas a ser respondidas. Então, preste bem atenção, porque aqui vai acontecer algo diferente do que nós estamos habituados em ler em outras notícias, tudo bem? Então, nós primeiros temos a pergunta como? Como que aconteceu isso? Ora, o médico mostra o receituário, né? Não existe pneumonia e nem raio-x, que está aqui, ó. Então, a gente tem como aconteceu, ó. Tá? Que isso é como aconteceu o fato. Então, agora faço o registro. Agora vamos responder a última pergunta, né? Que é o porquê. Então, por que aconteceu? Por quê? Porque a foto do médico foi publicada numa rede social, que é isso que tá aqui, ó. Então, quer dizer que o médico pegou a foto e publicou na rede social. Lembram lá? Desde o início da aula que eu mostrei a foto para vocês, né? Que no receituário ele escreveu, né, a situação e ele tirou a foto e postou. Então, esse é o porquê aconteceu.
registro feito, então agora nós vamos ver aqui na tela essas informações que nós registramos no Flip. Então nós temos lá, né, primeiro que ele mostra um receituário médico com os dizeres: não existe pneumonia e nem raio-x. E a última informação, que a foto foi publicada numa rede social. Aí você deve estar se perguntando: mas professora, você falou que o como e o porquê, ele não faz parte do lead, ele faz parte das informações complementares ou menos importante. Mas esse jornalista que escreveu essa notícia, ele resolveu colocar tudo no primeiro parágrafo. Então, como vocês perceberam, todas as informações, todas as perguntas foram respondidas no primeiro parágrafo, ok? Então, nós sempre podemos usar essa estratégia. Lembra que eu falei, a notícia ela é objetiva, então ela tem que prender a atenção do leitor, tá? Então, se ali no primeiro parágrafo ela prender a atenção do leitor, ele vai ler tudo o que aconteceu no desenrolar aí dos fatos, tá? De acordo com o que o jornalista foi colocando no texto, tá bom? Então, lembrando, 4 perguntas se respondem no lead, outras 2 no decorrer, mas essa estratégia também funciona. No entanto, que quando nós lemos essa notícia, né, ela foi prendendo a atenção do leitor porque a gente queria saber o que estava acontecendo, o que ia acontecer, quais foram as medidas, enfim, porque esse é um assunto muito importante que nos chamou a atenção. Ok? Então, agora que a gente já relembrou, né, algumas partes do texto, então vamos para as questões, né, para as atividades, para a gente ver com mais detalhes. Tudo bem? Então, agora que nós já vimos os detalhes da notícia, vamos para as questões. Então, a primeira, ela quer saber qual é a finalidade do texto, ou seja, para que uma notícia é escrita. Pense aí e registre. Muito bem, então vamos pensar. O texto notícia, a finalidade, a função dele é divertir as pessoas? Não, porque não é um texto humorístico. O texto notícia ele é escrito para informar sobre situações do seu bairro, da sua cidade, do estado, do país, né? Então, a função da notícia é isso, né? Nos informar, passar informações sobre o que acontece por aí, tá? E convencer as pessoas também não pode ser, porque a gente já viu que o texto que faz esse convencimento é o texto de opinião. Inclusive, nós lemos um artigo de opinião, lembram lá quando a gente falou sobre a mulher? Então, a próxima questão, você precisa pensar um pouquinho mais agora e relembrar o texto que nós lemos, ou vamos pensar na notícia no modo geral. Na notícia, além da voz do jornalista que escreveu o texto, que outras vozes aparecem nele? E é isso que você vai pensar agora. Então, tem o jornalista, ele está escrevendo a notícia. Então, que outras pessoas também vão aparecer nesse texto, né? Tá? E de quem são essas vozes? Pensa aí um pouquinho.
uma notícia qualquer, tá? Ou na notícia mesmo que nós lemos. As vozes que aparecem além do jornalista são das pessoas envolvidas no fato. Então, quem está envolvido naquela situação, né? Ela tem vez e voz também, porque aconteceu com ela, que foi o que nós vimos. Vocês lembram lá, né, que o enteado que deu, né, a entrevista que apareceu no corpo da notícia, tudo bem? Olha a próxima questão. Nós vamos fazer juntos, porque essa aqui tá facinho. O público-alvo do texto é... Então, quando o jornalista ele escreveu a notícia, escreveu o texto, o público para ele, tá? Ela foi direcionada para quem? Para crianças, para adultos ou para todos? Essa tá fácil, né? Para todos. Qualquer pessoa pode ler uma notícia. E lembre-se que a gente falou lá do artigo de opinião a mesma coisa. Qualquer pessoa pode ler, né? A única questão que tem que prestar bem atenção aos detalhes. Tudo bem? Então agora você anota aí no seu caderno. Então, vamos analisar a nossa última questão da aula de hoje. A linguagem do texto, ela está adequada? Então, pense, quando nós lemos a notícia, aquela linguagem que o jornalista utilizou, ela foi adequada ou não? Pense e anote.
E aí, pensou, relembrou da notícia que nós lemos? Então essa linguagem, ela foi adequada? Sim ou não? Sim, pois foi escrito usando uma linguagem simples e adequada, ou não, pois apresenta vocabulário difícil, que eu preciso de dicionário para poder entender? Né? A linguagem, ela foi simples, então por isso que ela está adequada, porque foi uma linguagem tranquila, então qualquer pessoa tem possibilidade de entender sem auxílio do dicionário. E aí, corrigido? Muito bem, pessoal. Então, hoje nós vimos, né, na nossa aula, né, o quanto o preconceito, ele, né, não é legal, não faz bem para as pessoas e o quanto essa diversidade linguística, ela é muito importante para a gente culturalmente e socialmente. Tudo bem? Nós encerramos por aqui. Até a próxima aula. Se cuidem. Tchau!